Você sempre foi da igreja, Ministério Madureira, que você estava, sempre esteve ali. Conta um pouquinho para mim como foi esse desenvolvimento seu dentro da comunidade religiosa. Sim, eu, como disse, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais sempre foram evangélicos. Eu, com 19, 20 anos, me batizei, né? Que é um ato que nós realizamos na igreja evangélica, diferente de outros segmentos, é a ideia de você estar consciente, a ideia de você se decidir por aquele momento, né? Enfim. E a partir de então, eu sempre levei de uma forma muito a sério essa ideia, né? Logo já nesse meu início de caminhada após o batismo, eu tive a oportunidade de ser líder de jovens da igreja, né? É um departamento que te ensina muito, né? Você diretamente tem ali a responsabilidade de trabalhar com os jovens e organizar os eventos e lidar com toda essa impulsividade dos jovens, essa coisa toda. Isso me ensinou bastante, né? Com certeza. E a partir daí a igreja ela tem uma hierarquia que se segue nessa questão ministerial, né? Como é que funciona? Isso, você passa a ser cooperador, né? De cooperador você passa a diácono, diácono você passa a presbítero, presbítero a evangelista e evangelista a pastor, né? A partir do momento que você entra para esse ministério que nós chamamos, você passa a ser avaliado pelo seu líder local e pelo seu líder regional. Nós aqui em Borborema temos como um líder regional o pastor de Novo Horizonte, que hoje é o pastor Gunnar, pastor Alessandra, se estiverem assistindo, forte abraço. São hoje, atualmente, os meus líderes espirituais, né? Aqueles a quem Deus usa para abençoar a minha vida, e eu me sinto honrado por tê-los como a minha liderança. Mas aqui em Borborema eu passei por muitos anos sendo liderado pelo pastor Samuel. Pastor Samuel Vieira da Silva foi o homem que Deus usou para me levar, né, a esse ministério, né? Pastor Samuel foi quem apresentou aí a mim os primeiros passos do ministério, né? Foi quem reconheceu em mim uma vocação para a pregação da palavra. E eu sou eternamente agradecido a ele por ter sido esse instrumento de Deus, né, para reconhecer uma chamada de Deus na minha vida. E a partir daí eu fui passando, né, em todas essas etapas e cada uma delas. Qual que é a responsabilidade de cada uma delas? Olha, como cooperador, você é um auxiliar da igreja. Você fica cuidando da porta da igreja, você ajuda na limpeza da igreja, você ajuda na organização da igreja, né? Como diácono, você já tem também essas funções, mas de uma forma mais específica. Você passa também a poder servir no ato da Santa Ceia, por exemplo, né? Nós realizamos a Santa Ceia uma vez por mês. E como diácono você já se torna aí um oficial, aquele que pode servir a ceia e outras atribuições inerentes mais à cerimônia. Isso, assim, ao cerimonial da igreja. A partir daí, como presbítero, você já tem uma responsabilidade mais específica, que é a ideia da pregação da palavra, né? Você se torna um auxiliar direto do pastor ali no púlpito da igreja e tem essa responsabilidade da pregação da palavra, né? Importante que dentro do nosso ministério nós temos uma hierarquia que é local, regional, estadual e nacional. Então nós temos todo um regime interno da igreja que você precisa seguir, né? E também estar apto para que você possa ir galgando essas responsabilidades dentro do ministério, né? Aí de presbítero você passa a evangelista,
como o nome diz, é a ideia de você fazer trabalhos evangelísticos mesmo, né? De você ter essa responsabilidade também de auxiliar o pastor e pregar a palavra de Deus, mas é a ideia também de você desenvolver outras atividades dentro do campo de trabalho, como os cultos nos lares, né? Você passa a ser um auxiliar direto do pastor e nessa ocasião você já tem, em alguns momentos, a responsabilidade de pastorear também. Entendi. Né? E a partir de então, você passando por essas fases, você chega ao pastorado. Né? A responsabilidade de ser pastor, ter o título de pastor e você estar à frente de uma igreja, né? De um grupo de pessoas. Nem todo pastor ele exerce essa função como líder de um grupo de pessoas, né? Nós temos pastores que são auxiliares, pastores que cumprem outras funções dentro da igreja, né? Uma igreja de um porte maior, ela tem vários pastores, né? E uma igreja de um porte menor, ela tem 1 ou 2 pastores. Sempre é um líder e um auxiliar, não necessariamente o auxiliar, ele é pastor, ele pode ser um evangelista, entendi, né? Um presbítero. E isso aconteceu comigo em 2010. Em 2010 eu fui levado pelo meu pastor Cláudio Fernandes, em memória, um homem a quem eu eternamente irei admirar, né? As lições que eu aprendi com ele, eu levo para toda a minha vida. Não que os demais pastores não foram importantes para mim, como citei aqui o nome do pastor Samuel, né? Nós tivemos em Novo Horizonte, passei pela gestão do pastor Nelson Rosa, do pastor Levi, como disse, do pastor Wesley de Paula, né? Nós tivemos vários pastores que passaram por ali e deixaram também, né, essa contribuição na vida de todos e também, como não dizer, na minha, né? Aprendi muito com cada um deles. Mas foi o pastor Cláudio quem me direcionou inicialmente a esse ministério pastoral, a ideia de dirigir igrejas, né? E passei por 5 anos dirigindo igrejas. Dirigi igreja em Pongaí, em Itajubi, e aqui dirigi duas, três igrejas dentro da nossa cidade, até que em 2015, como eu já te disse, na administração do pastor Levi Virgínio, ele mesmo despertou em mim esse interesse, essa necessidade até, né, de estudar. Ele falou: Rubens, isso vai ser o que se há de te capacitar para fazer o melhor em relação a trabalhar com pessoas, tal. E foi então em 2015 que eu estava dirigindo uma igreja nossa ali no Alto Douro Verde, que hoje é presidida pelo pastor Oséias. E na ocasião o pastor Levi então veio diante da igreja de uma forma muito honrosa até, comunicou à igreja que eu estaria congregando a partir de então em Novo Horizonte, não estaria mais dirigindo a igreja por conta da faculdade que eu já estava fazendo, né? Eu comecei no ano de 2015 já fazendo a faculdade. E aí então eu continuei como pastor auxiliar lá na nossa igreja sede, Novo Horizonte, e a partir de então comecei a estudar mais profundamente sobre comportamento humano. Que legal. Foi aí que eu iniciei então a faculdade de psicologia.